Nessa aula, eu vou te explicar como tratar ansiedade com hipnoterapia em apenas 4 passos. Bom, é claro, a quantidade de passos é pouca, mas o trabalho que é feito por trás é bem grande, tá? Então são 4 passos para você desenvolver todo um tratamento, todo um protocolo para aquele cliente que sofre de ansiedade e você conseguir tratar ele sem problema nenhum com as técnicas de hipnoterapia. Bom, como que a gente começa então o tratamento de um cliente com ansiedade? O primeiro passo, inclusive, é um passo extremamente importante. Se você não fizer esse passo aqui primeiro, o seu tratamento não vai ter o resultado esperado, tá? O primeiro passo é o quê? Fazer uma anamnese bem feita, certo? Ou seja, durante a entrevista com o seu cliente, né, que principalmente acontece aí nas primeiras sessões, é importante que você faça uma boa anamnese. Compreenda exatamente quais são os motivos que o seu cliente sente ansiedade, entender quais são os eventos traumáticos que estão por trás disso, pessoas envolvidas e principalmente quais são os gatilhos emocionais que o seu cliente tem. Em casos de clientes que sofrem com muita ansiedade, essa parte da anamnese ela é extremamente importante, porque é aqui que você vai coletar a maioria dos dados para conseguir trabalhar os próximos passos. Então, por exemplo, na hora de você analisar os gatilhos emocionais do seu cliente, é importante que você repasse toda a rotina do seu cliente para você conseguir compreender em que momentos a ansiedade aparece, conseguir identificar em que momentos há gatilhos emocionais que trazem essa ansiedade, ou pessoas que fazem o seu cliente sentir esse sentimento, né? Resumidamente, a gente precisa entender todos os pontos que estão atrapalhando o nosso cliente para aí sim a gente conseguir fazer o tratamento dele. E se você quer ajudar ainda mais os seus clientes que estão sofrendo de ansiedade, você não pode perder a nossa especialização avançada em regressão para transtornos de ansiedade. Esse é um curso que vai acontecer totalmente ao vivo e online nos dias 9, 11 e 13 de setembro de 2024. Se você tem interesse em se especializar e ainda ter acesso a mais de 40 cursos da comunidade Marcílio, se você adquirir pelo link aqui embaixo, além de acesso ao curso online, você vai ter acesso também a 1 ano das gravações e mais 1 ano de acesso a todos os cursos disponíveis na comunidade Marcílio. São quase 40 cursos disponíveis que você pode estudar a qualquer momento. Então, ó, não perde tempo e clica no link aqui embaixo. Bom, depois de uma anamnese muito bem feita, chegou a hora de você fazer o quê? Fazer a limpeza do lixo emocional. Todos aqueles eventos que aconteceram com o seu cliente, eventos negativos, eventos traumáticos, tudo aquilo de ruim que aconteceu, acaba se acumulando na mente do seu cliente. A gente chama isso de lixo emocional. É como se a nossa bagagem emocional fosse ficando cada vez mais e mais pesada, e isso vai fazendo com que o seu cliente sinta cada vez mais ansiedade. Então o primeiro passo no tratamento do seu cliente é fazer o quê? Fazer uma limpeza dessas memórias. E como que você faz isso? A melhor técnica, existem várias técnicas que você pode utilizar, mas a melhor, que ela é super rápida, ela é muito profunda e principalmente ela é fácil de aplicar, porque você consegue ver a mudança acontecendo, é regressão de memória, tá? Não tem como a gente negar, regressão de memória é o melhor protocolo para fazer o tratamento de eventos traumáticos e memórias negativas. Então é isso que você vai fazer. O segundo passo, tá, na hora de fazer o tratamento com o seu cliente, é limpar o lixo emocional. Você vai fazer regressão de memória e vai limpar todas as memórias negativas que o seu cliente tem relacionadas à ansiedade, desde crises, de ataques, de gatilhos que ele teve, até memórias lá do passado, memórias que começaram a desenvolver essa ansiedade, tá? Você vai perceber que é muito comum, quando você está tratando clientes ali com ansiedade, e você começa a voltar durante as regressões de memória, você vai perceber, por exemplo, que ele vai voltando, né, em memórias com ansiedade. Ah, ele tem 20 anos, está com ansiedade, tem 19 anos, tem ansiedade, tem 15 anos, está com ansiedade, 12 anos com ansiedade, mas quando ele chega numa memória com 10, com 8, 7 anos de idade, esse sentimento muda. O cliente ele estava sentindo uma tristeza, o cliente estava sentindo talvez uma negligência, né? Ou seja, a ansiedade ela vai evoluindo com o tempo. Então vai ser muito comum você retornar e descobrir que lá no começo essa ansiedade tem origem talvez numa tristeza, numa decepção, num sentimento mais primário que o seu cliente sente lá na infância e no futuro acaba desenvolvendo uma ansiedade. Bom, feito então a limpeza do lixo emocional do seu cliente, o que você vai fazer agora? Você vai trabalhar os gatilhos emocionais do seu cliente. Por isso que eu comentei que lá no começo, né, a primeira sessão, a anamnese que você vai fazer com o seu cliente, ela é de extrema importância, porque agora, na hora de dessensibilizar os gatilhos, você precisa saber quais são os gatilhos que o seu cliente tem, né? Não adianta nada você fazer uma anamnese mal feita, você não captar todos os dados importantes, todos os gatilhos emocionais, porque na hora de você fazer esse tratamento, de você dessensibilizar esses gatilhos, vai ficar faltando, né, gatilhos para você trabalhar. E
quanto mais gatilhos você dessensibilizar, melhor, porque mais chances o seu cliente tem de conseguir passar por essas situações sem sentir ansiedade. Quanto mais gatilhos você deixa sem dessensibilizar, mais chances do seu cliente ativar esse gatilho e fazer com que a ansiedade retorne, tá? Então, por exemplo, para você fazer a dessensibilização de gatilhos, tem uma técnica muito boa que eu ensino lá na comunidade Marcílio, né, chamada de dessensibilização sistemática. Através dessa técnica, você consegue dessensibilizar qualquer gatilho emocional que o seu cliente tenha. Pode ser um gatilho tanto emocional, né, quando o seu cliente, por exemplo, pensa alguma coisa, quando ele está no estado mental específico. Podem ser gatilhos mais físicos também, por exemplo, o seu cliente, quando ele vai num ambiente, quando ele vai para a escola, quando ele vai para o trabalho, ou até mesmo gatilhos relacionados a pessoas, quando ele encontra com alguém, ou quando ele vai falar com alguém. Tudo isso você consegue trabalhar com essa técnica de dessensibilização sistemática. E claro, depois que você já limpou o lixo emocional do seu cliente, fez a dessensibilização dos gatilhos, chegou a hora de você recondicionar a mente do seu cliente. O que isso significa? Você vai simplesmente ajudar o seu cliente a passar novamente por situações que antes faziam mal para ele, que desencadeavam ataques de ansiedade, para você verificar se agora está tendo esses ataques de ansiedade, se o seu cliente está desenvolvendo esses sentimentos negativos. É como se fosse uma prova real na hora de você realmente ver se teve resultado com o seu tratamento ou não. Essa quarta etapa de recondicionar a mente do cliente é um processo fundamental para ensinar a mente do cliente não apenas que o passado e que a ansiedade não precisa mais se preocupar, né, que já foram estabelecidos, mas recondicionar a mente do seu cliente para aprender novos padrões de comportamento. Não basta simplesmente abandonar a ansiedade. Eu preciso saber como que eu vou me comportar a partir de agora em situações em que antes eu sentia ansiedade. Então, esse processo de recondicionar a mente do seu cliente, né, condicionar novas respostas emocionais às situações que antes eram de gatilhos, né, é fundamental para o seu cliente não apenas abandonar a ansiedade, como ter novos padrões de comportamento, para o seu cliente se sentir bem, se sentir tranquilo e conseguir de fato voltar a ter uma vida normal.